Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós retornamos aqui para fazermos a nossa segunda parte de correção das atividades do LDI de língua portuguesa. Nós já fizemos no vídeo anterior a página de número 13 e agora nós vamos iniciar a página de número 14. Então, LDI, caderno, lápis e borracha para nós fazermos as nossas correções, tudo bem? Vamos lá. Olha só. 17. Releia este trecho e responda as questões. Então vamos ler? É a parte do texto lá da página 7 sobre o uso do dicionário, lembra? Então, o terceiro tópico daquele texto diz assim: 3. Regras. Assim como num jogo, cada dicionário tem regras próprias, que servem para explicar melhor as palavras, a divisão silábica ou o gênero, ou seja, se ela é masculina ou feminina, ela, a palavra. Não deixe de ler, nem que seja rapidinho, as instruções. Então, vamos ver o que nos pede neste exercício. A. Todos os dicionários são iguais? Sim ou não? Ah, certamente que não, não é verdade? Você deve ter escolhido essa opção. Observe que ele diz aqui que cada dicionário tem regras próprias, tem um jeito próprio de ser. Então, os dicionários não podem ser iguais. Cada um é de um jeito. É isso que ele quer dizer. B. O que é preciso fazer para saber quais são as regras próprias de cada dicionário? Olha só o que o texto nos diz. Ele diz aqui, olha, não deixe de ler as instruções. O que é que você precisa fazer para saber as regras de um dicionário, como manuseá-lo, como utilizá-lo? Você necessita ler as instruções. Então, esta é a resposta. Ler as instruções. As instruções, ok? Então, olha só agora a C. O autor afirma que o dicionário, por ter regras próprias, é como um jogo. Sublinhe no texto o trecho que explica essa comparação. Olha só, gente. Sublinhar, você sabe, é passar um risco embaixo, não é? Não um risco torto como esse do professor, mas um risco embaixo da palavra, não é? E não é na outra palavra, mas é só na palavra que nós precisamos ou no trecho que nós precisamos. Repare que o professor fez um monte de sublinhado aqui para poder explicar para vocês as questões anteriores. Então, agora vamos lá. Sublinhe no texto o trecho que explica essa comparação. Que comparação? Que o dicionário, por ter regras próprias, é como um jogo. Você conseguiu localizar isso? Conseguiu? Olha só onde começa o trecho que nós devemos sublinhar. Assim como num jogo, cada dicionário tem regras próprias que servem para explicar melhor as palavras. A divisão silábica ou gênero, ou seja, se ela é masculina ou feminina. Então, observe como é grande esse trecho que nós temos que sublinhar. Começou lá no assim e veio até feminina. Não é? Foi quase que o trecho todo. Mas é esse trecho que está falando sobre o uso do dicionário e que ele compara isso como se fosse num jogo. Acertou? Gente, se vocês acertaram, dá um tique, se não, dá uma pausa no vídeo e corrige aquilo que precisa ser alterado. Tudo bem? Antes de ir para a próxima atividade que nós vamos agora, que é a atividade 18. Gente, eu coloquei para vocês aqui a imagem que você tem aí no LDI.
essa imagem não ficou muito bem visível. Então, você tem que olhar muito para o seu LDI e prestar bastante atenção para a gente poder fazer certo, tá? Observe que essa atividade aí da página 14, ela continua no início da página 15, tá bom? E eu coloquei as imagens para você aí, para a gente poder saber do que estamos falando. Então, vamos lá. Observe esta página de dicionário. Então, nós temos aí uma página de dicionário, tem os vários verbetes, os verbetes estão em vermelho, não é verdade? Tem também aí uma imagem, não é? A imagem do planeta Vênus, olha que lindo, o planeta vermelho, não é? Então, tem várias coisas aí nesta imagem de uma página de dicionário. Vamos ver o que o exercício nos pede. A. Circule as palavras que estão no topo da página e pinte-as de acordo com a legenda. Olha só, gente. Ele quer que a gente circule as palavras que estão no topo. Quais são as palavras que estão no topo? Olha só. Nós temos aqui a palavra venenoso e aqui a palavra verdadeiro. Ele não está pedindo para a gente circular aqui. Ele está pedindo para nós localizarmos essas palavras nessa página do dicionário. E você certamente já localizou, não é? Olha só a palavra venenoso. Ela está bem aqui. Por quê? Toda vez que nós temos um verbete aqui no topo da página, deste lado, nós temos a primeira palavra da página. E toda vez que nós temos um verbete aqui no topo deste lado, nós temos, olha só, a última palavra da página. Portanto, nesta página de dicionário, os verbetes vão começar com venenoso, e não é? E vão terminar com verdadeiro. Venenoso está aqui e verdadeiro está aqui. Então, nós já localizamos, ok? Então, agora nós temos que circular essas palavras que estão no topo da página e pintá-las de acordo com a legenda. A palavra do início da página tem que ser pintada de amarelo. Então, eu vou mudar a nossa cor aqui, porque até para circular eu vou fazer em amarelo, tudo bem? Então, vamos lá. Olha só achar aqui o cursor, que às vezes eu me perco com esta canetinha. Cadê a minha canetinha, gente? E o professor não está conseguindo aqui. Vamos lá. Caneta amarelinha. Gente, não, eu vou ter que circular de outra cor para poder localizar, porque senão o professor não consegue, tudo bem? Eu não sei o que está acontecendo aqui. Acho aqui, ó. Então, vamos circular. A primeira palavra é a palavra venenoso, não é? A última palavra é a palavra verdadeiro, tudo bem? Circulado. Agora, vamos ver se dá certo aqui. Nós vamos pintar a primeira palavra de amarelo. Então, a palavra venenoso, amarelo. Se você pintou o verbete por inteiro, não tem problema. Desde que a cor tenha sido a cor correta, não há nenhum problema, tá bom? E a última palavra, nós temos que pintar de verde. Então, marca texto. Vou colocar um verde bem clarinho para ver se ele não tampa, tá bom, gente? Então, olha só. Verdadeiro. Se quiser pintar todo também o verbete, não tem probleminha, não é? Observe que na imagem ele está tampando a descrição, mas aqui é só um acerto do meu computador e desta mesinha digital. Tudo bem? Feito isso, gente, esse primeiro item, o item A, foi realizado, foi feito, tudo bem? Nós circulamos as palavras e nós também pintamos de amarelo e de verdinho, tá bom?
Agora, olha só o que ele está nos pedindo no item B de bola. Olha só, gente. Aqui, localize e circule a palavra verbete e leia o que o dicionário diz sobre ela. Olha só a palavra verbete aqui, não é? Então é para localizar e para circular esta palavra. E aí ele pede para a gente, inclusive, ler o que o dicionário diz sobre ela. Eu tentei até aumentar aqui para você. Não sei se você consegue ler direitinho, se ficou bom para você. Se não, pode ler no seu LDI o que nos diz sobre a palavra verbete, ou sobre o verbete verbete. Olha só, verbete. Ele nos traz primeiro a divisão silábica. Ver, ponto, B, ponto, T. E nos diz que este verbete é um substantivo masculino, uma palavra masculina. Palavra ou expressão de um dicionário ou de uma enciclopédia com significados e outras informações. Os verbetes deste dicionário têm exemplos, não é? E ele dá até um exemplo de como aplicar esta palavra, este próprio verbete. Então vamos ver. Localize e circule a palavra verbete e leia o que o dicionário diz sobre ela. Nós já fizemos. Quantas acepções tem essa palavra? Gente, o que é acepção mesmo? Acepção é o significado de uma palavra. Às vezes uma palavra tem vários significados, não é? Se você observar nas páginas na página do dicionário que está aí no seu LDI, olha só, você vai ver que em algumas palavras tem números. Por exemplo, aqui em ventilação, por exemplo, vou fazer um sinalzinho para você achar. Olha, observe aqui, ó, número 1, número 2. Isso significa que a palavra ventilação tem duas acepções, ou dois significados. E o verbete tem quantos? Não aparece nenhum número, então só tem um único significado, uma única acepção. Portanto, a nossa resposta aqui, quantas acepções tem esta palavra? A palavra verbete, uma acepção, ok? Lembrando que acepção é com P mudo, tá, gente? E com C cedilha. Acertou, gente? Dá um tique e vamos para a nossa próxima atividade. Olha só, já na página 15, atividade de número 19. Leia um mesmo verbete retirado de dicionários diferentes. Então, o verbete é dicionário. No dicionário 1, que é este Aurélio ilustrado em amarelo, olha só que nos traz sobre o verbete dicionário. Dicionário, substantivo masculino. 1. Livro que contém livro que contém a relação das palavras de uma língua, arrumadas em ordem alfabética com o seu significado. 2. Livro que contém a relação das palavras de uma língua e o seu significado traduzido para outra. Tem um dicionário inglês-português. Então, aqui neste exemplo, no dicionário 1, o Aurélio ilustrado, a palavra dicionário tem duas acepções. Tudo bem? Agora vamos ver no segundo dicionário, o dicionário 2, que é o meu primeiro dicionário do OWISE, ok? Dicionário. A separação silábica. Dicionário. Dicionário, que é um substantivo. O dicionário explica o que as palavras querem dizer. Essas palavras vêm de acordo com a ordem do alfabeto. Muito bem. Vamos ver o que ele nos pede neste exercício de número 19. As informações que aparecem sobre a palavra dicionário em cada um deles são as mesmas? As informações são iguais? Não, não são, né? São semelhantes, são parecidas, são próximas, porque, afinal de contas, falam da mesma palavra, a palavra dicionário, mas elas não são iguais. As informações são informações diferentes. Portanto, a resposta aqui na A é não.
ok? B. Qual deles apresenta mais informações sobre a palavra dicionário? Qual destes dois dicionários apresenta maior conteúdo, maior quantidade de informações sobre a palavra dicionário? Não precisa nem contar o número de palavras, né, gente? Já olhando, nós percebemos que aqui, ó, no dicionário 1, ele vem bem mais palavras, bem mais informações do que aqui no dicionário 2, não é verdade? Então, qual deles apresenta mais informações sobre a palavra dicionário? O dicionário 1. Olha só. E aí, a última pergunta deste exercício. C. Qual apresenta apenas uma acepção da palavra dicionário? Qual o quê, né? Qual o verbete? Qual o exemplo, né, que apresenta apenas uma acepção da palavra dicionário? Qual desses dois dicionários traz apenas uma acepção? Olha só, eu falei para vocês lá, quando nós analisamos a página do dicionário, não é? Que quando nós temos numerozinhos dentro do significado das palavras que o dicionário traz, esses numerozinhos vão nos dizendo o número de acepções. Aqui no dicionário 1, olha só, nós temos o número 1 aqui, número 2 aqui. Isso significa que neste dicionário, o verbete dicionário tem duas acepções, tem dois significados, não é? Já no dicionário 2, nós não temos nenhum numerozinho. Isso significa que no dicionário 2, o verbete dicionário só tem uma acepção. Qual dicionário apresenta apenas uma acepção da palavra dicionário? Qual é a resposta? O dicionário 2. Não é? Você acertou? Tenho certeza que sim. Por isso você vai dar um tique antes da gente ir adiante. Se por acaso errou em alguma coisa, dá pausa no vídeo e corrija aí no seu LDI. Tudo bem? Vamos lá? Gente, acabou. Acabou o nosso vídeo nessa nossa segunda correção, tá bom? Então, depois nós retornaremos em outro vídeo, continuando a correção dos nossos exercícios. Tudo bem? Até mais, boa sorte, um abraço, tchau, tchau.